Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, vamos ainda dar continuidade no nosso estudo dos polígonos. Na última aula, ou nas últimas aulas, a gente trabalhou a ideia de soma dos ângulos internos de um triângulo, que é um polígono. Trabalhamos uma relação entre um ângulo externo e ângulos internos, não adjacentes a eles. E hoje a gente vai investigar a soma dos ângulos internos de um polígono. Tá? Agora eu vou generalizar. Até então, eu estava trabalhando só com triângulo, então sempre elas 180. Agora eu vou generalizar a soma dos ângulos internos para qualquer polígono, tá? Então essa é a proposta do dia. Além disso, fazemos exercícios 85, 86, 87 e 88, que estão localizados nas páginas 187 a 190, ok? Então veja a explicação, veja a resolução do primeiro exemplo, dê um pause em cada em cada slide e tente fazer os exercícios. Bora lá? Bom, soma dos ângulos internos de um polígono. Então, pensei num polígono qualquer, esse polígono é um quadrilátero, tá? A primeira coisa que eu vou identificar é o número de lados desse polígono. Então, esse polígono tem 4 lados. Além disso, eu vou traçar a diagonal partindo de um dos seus vértices. Escolhi o vértice D e tracei uma diagonal. O que aconteceu é que eu dividi esse polígono em dois triângulos, ok? Bom, considerando que eu vou formar três ângulos aqui, que eu chamei de ângulo 1, ângulo 2 e ângulo 3. E vou formar mais três ângulos aqui, ângulo 4, ângulo 5 e ângulo 6. Eu quero saber a soma desses seis ângulos. Mas espera lá, eu sei que A1 mais A2 mais A3 é 180. E sei que A4 mais A5 mais A6 também é 180. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, eu posso afirmar que a soma dos ângulos internos deste polígono, tá, vai ser 2 vezes 180, porque aqui eu tenho 180 e aqui eu tenho 180. Daí eu concluo que dá 360. Ou seja, a partir de agora, eu posso entender que para qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos, tá? No caso, quadrilátero, a gente vai trabalhar com 4 ângulos, né? Deixa eu fazer um quadrilátero qualquer aqui. Então, aqui, ó, eu tenho aqui 4 ângulos, tá? Posso chamar de A, B, C e D. E a partir de agora, A mais B mais C mais D é igual a 360. Aí você pode falar assim, professor, mas eu já decorei para o triângulo, agora eu tenho que decorar também para o quadrilátero? Pois é, se a gente for nessa lógica, nessa sequência, você vai ter que decorar infinitas possibilidades, porque eu posso aumentar o número de lados, por exemplo, para 5. Então, o que a gente precisa é de uma generalização, uma fórmula que me dê a soma dos ângulos internos para qualquer polígono, ok? Então, vamos continuar fazendo essa mesma estratégia aqui, para a gente ver se a gente consegue perceber um padrão. Então, o número de lados aí são 5 lados, geralmente a gente chama de N, tá? N lados, nesse caso são 5 lados. Eu vou traçar, partindo de A, todas as diagonais. Lembrando que diagonal de um polígono é o segmento que liga dois vértices não consecutivos do polígono. Por exemplo, AB e AE são vértices consecutivos, e eles formam os lados. Então, diagonais aqui, partindo de A, e somente de A, eu tenho só AC e AD. Bom, o que aconteceu é que eu dividi esse polígono meu em 3 triângulos. E aí o que vai acontecer é que eu vou ter 3 ângulos aqui, cuja soma é 180, mais 3 ângulos aqui, cuja soma também é 180, mais 3 ângulos aqui, cuja soma é 180. Ou seja, a soma dos ângulos internos desse polígono vai ser 3 vezes 180. Ok? Nesse caso, 540. Bom, vamos tentar ampliar um pouquinho para ver se a gente consegue estabelecer alguma relação que nos auxilie, né? Então vamos lá. Agora eu tenho um polígono de 6 lados. Eu vou conseguir traçar as diagonais aqui e formar 4 triângulos. E nós aprendemos que basta eu multiplicar 180 vezes a quantidade de triângulos. Será que isso vale sempre? Bom, de novo, agora aumentei para 7 lados. Eu vou ter 5 triângulos. Posso até numerá-los aqui, caso você fique com dúvida. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E a soma dos ângulos internos vai ser 5 triângulos vezes 180. Nem estou colocando os resultados, mas aqui 720, aqui 900. Aqui é um octógono. Eu vou ter aqui, ó, quantos lados primeiro? 8 lados. Número de triângulos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou ter que a soma dos ângulos internos vai ser 6 vezes
180, que é 1080. Bom, em todos os casos, o que eu fiz foi o número de triângulos vezes 180. O número de triângulos vezes 180. Bom, mas como que eu defino o número de triângulos? Será que dá para a gente perceber um padrão aqui? Bom, relaciona 6 e 4, 7 e 5 e 8 e 6. Existe um padrão aqui. E esse padrão é o número de lados menos 2. Então, o número de lados 6 menos 2 dá 4 triângulos. O número de lados 7 menos 2 dá 5 triângulos. E o número de lados vezes... o número de lados 8 menos 2, tá? Em todos os casos, vai dar 6 triângulos. Então, 8 menos 2, 6. 7 menos 2, 5. 6 menos 2, 4. Então, ó, se a fórmula, né, é o número de triângulos vezes 180, eu posso representar assim. O número de triângulos, que é sempre em n menos 2, vezes 180. É comum também os livros didáticos usar isso aqui, ó, SI. Esse I é de interno, então soma dos ângulos internos de um polígono. Ok? Bom, baseado nisso, determine a medida de abertura em graus em cada quadrilátero sem usar transferidor. O transferidor é um instrumento de medição aqui para ângulos, então nós vamos usar apenas a álgebra aqui. Bom, nós já vimos que se eu tenho um quadrilátero, tá? Eu posso até fazer a fórmula aqui, ó. Soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. A soma dos ângulos internos é 4 lados menos 2 vezes 180. A soma dos ângulos internos vai ser 2 vezes 180 e a soma dos ângulos internos é 360, ok? Partindo dessa informação aqui, o que eu vou fazer? Ó, 90 mais 103 mais 98 mais x é igual a 360. Eu vou somar isso tudo aqui primeiro. Não, vou passar para lá, depois a gente fazer as contas. 360 menos 90 menos 103 menos 98. E aqui eu determino meu valor final. Ah, professor, primeiro eu precisei saber antes quanto que era a soma dos ângulos? Sim, com o tempo você vai decorar que no quadrilátero é 360. Tá? Provavelmente muitos de vocês já estão até acostumados com essa ideia, porque lembram do quadrado, por exemplo, tem 4 ângulos iguais a 90 e 4 vezes 90 é 360. Para terminar aqui, eu vou fazer 360 menos esse resultado aqui, ó. Vou somar aqui, ó. Então, eu tenho 90, 103 e 98. 8 com 3, 11 vai 1, aqui dá 10. Aí, com 9 dá 19, que vai 1 dá 2. Então, 291. Espero não ter errado essa conta, hein? Bom, aqui para 300 falta 9, mais 60, 69. Tá? Bom, como eu já sei que a soma é 360, então já coloco direto, ó. Porque letra B, x mais 130 mais 100 mais 70 igual a 360. X, aqui eu posso somar aqui primeiro, isso aqui tá até fácil, ó, 70 com 130, 200, com 100, 300. É igual a 360, x é igual a 360 menos 300. X é igual a 60. Aqui, de forma análoga, eu tenho x mais 80 mais 80 igual a 360. 2x mais 160 é igual a 360. 2x é igual a 360 menos 160. 2x é igual a 200. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. X é igual a 100. Ok? Bom, determina a medida de x em graus de cada quadrilátero. Foi feito, ok? Bom, determina a soma das medidas dos ângulos internos, abertura dos ângulos internos nos seguintes polígonos convexos. Aí aqui eu preciso lembrar. Um heptágono, ele tem 7 lados. Então, eu vou fazer SI vai ser, lembrando da forma, n menos 2 vezes 180, tá? SI vai ser 7 menos 2. Nossa senhora, a letra não está ficando bonita, não. Vai ser 7 menos 2 vezes 180. SI vai ser 5 vezes 180. SI vai ser 900. Ok? Então, ó, em todos eles eu vou só jogar na fórmula. Octógono tem 8 lados. SI é igual a n menos 2 vezes 180. Repetir a fórmula que eu estou fazendo aqui é uma estratégia para poder decorar. Com o tempo, você já pode partir direto aqui, ó. Nesse caso, 6 vezes 180. Tá? O SI que vai dar 1080.
A letra C, decágono são 10 lados. Então, SI é igual a N menos 2 vezes 180. SI é igual a 10 menos 2 vezes 180. SI é igual a 8 vezes 180. SI é igual a 800, que eu estou multiplicando por 100, e 640, então dá 1.440. Ok? Bom, 87, calcula o número de lados de um polígono convexo no qual a soma das medidas da abertura do ângulo é 1.440. Aí já tornou um pouquinho mais difícil a questão, porque eu sei isso aqui, ó, SI é igual a N menos 2 vezes 180, certo? O que ele está me informando agora não é mais o número de lados, mas sim a soma dos ângulos internos. Então, eu vou substituir no lugar do SI aqui, ó, N menos 2 vezes 180. Eu posso usar duas estratégias. Pegar esse 180 que está multiplicando, passar para lá dividindo, ou fazer distributivo. Vou fazer distributivo aqui, que eu acho que está mais comum para vocês. Vai ficar 180N menos 360. Vou passar o 360 para lá. Ele vai ficar positivo. Aqui vai dar 1.800 igual a 180N. Conclusão, 1.800 dividido por 180 é igual a N, N igual a 10. Ah, professor, eu já sabia. Claro, acabei de fazer agora, né? Esse aqui é um decágono. Bom, vamos lá. Letra B. A estratégia é a mesma, tá? A soma agora é 1.800. Então, S é igual a N menos 2 vezes 180. 1.800 é igual a N menos 2 vezes 180. O detalhe é que, se eu passar esse 180, ele está multiplicando toda a expressão. Eu poderia passá-lo para lá dividindo. É algo que não é comum para vocês, tá? Mas se um termo está multiplicando todos os termos de um lado, ele pode passar para o outro lado dividindo. E isso facilitaria muito a minha vida, porque eu ia cortar 0 aqui e aqui e achar 10. 10 é igual a N menos 2, 10 mais 2 igual a N, N igual a 12. Todo decágono, ok? Então, 12 lados. Bom, 88, a soma das medidas de abertura de ângulos internos de um heptágono convexo. Então, ó, eu quero a soma das medidas. Então, é simplesmente aplicar a fórmula. Heptágono são 7 lados. Então, vai acabando que, além de ficar repetitivo a fórmula, tá? O que vai acontecendo é que até os enunciados estão semelhantes, né? Está se repetindo aqui bastante aqui, ó. SI é igual a 5 vezes 180, então SI é igual a 900. Letra B, então aqui é a soma das medidas de abertura dos ângulos internos. O número de lados de um polígono convexo, eu vou até olhar aqui porque, olha só, na letra A foi pedido aqui a soma, né? E aqui o número de lados, a mesma coisa, ó. A soma das medidas da abertura do ângulo interno é igual a 1.144. Calcule o número de lados. Aqui está pedindo pedindo a mesma coisa, tá? Então, vou só repetir o processo. SI é igual a N menos 2 vezes 180. O meu SI agora é 1.440. Aqui vai ser N menos 2 vezes 180. Propriedade distributiva. Eu não vou passar o 180 para lá multiplicando, não. Foi só um caso particular que eu quis fazer para vocês. 180N menos 360. O 360 passa para cá, ele vai ficar positivo. Isso é até bom que se você deu pause no vídeo anteriormente e tentou fazer aquele erro, você pode tentar fazer esse e acertar, tá? Às vezes é só um erro de conta aí. Aqui eu tenho 1.800 igual a 180N. O 180 está multiplicando, ele passa para lá dividindo. A conclusão é que 10 é igual a N. 10 igual a N e N é igual a 10 é a mesma coisa. Ok? Bom, isso aqui é só para finalizar a aula de hoje. Eu achei esse mapa mental aí na internet e achei interessante aqui, ó. Então, tem um polígono, a classificação do polígono depende da quantidade de lados, tá? Então, para 3, 4, 5, 6 lados, eu tenho um nome para eles. Os elementos são lados, vértices e ângulos, tá? Aqui ele define os ângulos. Os polígonos podem ser regulares, quando tem os lados e
ângulos internos são iguais, e irregulares quando ele não tem essa igualdade entre os lados. Hoje em dia está sendo muito comum fazer mapas mentais, tá? Com o tempo, os professores vão começar a pedir que vocês façam isso, porque é uma forma de você resumir um conteúdo, às vezes, que é grande, numa folha só, e aí você pega palavras-chave, tá? Então, você treina também os poderes de síntese, tá? Para encontrar palavras-chave e conseguir determinar, fazer um resumo ali, que seja bastante eficiente para você lembrar na hora de estudar, ok? No mais, fiquem bem, fiquem com Deus, até a próxima aula, tchau, tchau, pessoal.